Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que deixa você por dentro do que acontece na internet e também dos temas mais buscados no Google. O tema de hoje esteve no topo dos trends desta quinta, é o Dia Nacional do Ciclista, uma data que alerta sobre desafios para um trânsito mais seguro. O termo Dia do Ciclista apareceu entre os mais pesquisados. A data 19 de agosto, hoje, portanto, foi criada em homenagem ao ciclista Pedro Davidson, que morreu em 2006, aos 25 anos, após um atropelamento no Eixão Sul, aqui em Brasília. A dor da família se transformou em uma ação positiva. O movimento de conscientização e de mudança de atitudes ajuda a melhorar as estatísticas de ciclistas mortos no trânsito do país. Um levantamento realizado pelo Detran, no Distrito Federal, aponta uma redução de 52% em mortes de ciclistas na década mundial de ações para a segurança viária de 2011 a 2020. Para me ajudar nesse assunto, eu converso com Yurie Batista César, coordenador de políticas públicas da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Muito obrigado, Yurie, pela participação aqui no programa. Eu começo com uma pergunta exatamente sobre a questão do ciclista, o Davidson, que morreu em 2006. Muito bem, a criação desse Dia do Ciclista, o dia da morte de Davidson, desde lá se registrou a queda no número de mortes de acidentes no Brasil de uma forma geral. 52%. Na verdade, o período é de 2011 a 2020. Isso na comparação com os 10 anos anteriores. Qual é o significado dessa redução, na sua opinião? Você acha que isso é um resultado nacional? Boa noite, Guilherme. Boa noite a todo mundo que está ouvindo e a todos e todas as ciclistas e futuros ciclistas do país. Primeiramente, a questão da mortalidade no trânsito ela é um tema muito importante, e que é a grande questão que afasta hoje os ciclistas de estarem pedalando na cidade. Essa redução de 50%, é uma redução ainda muito insuficiente para o que de fato a gente necessita. A gente tem cidades no país que tiveram pouca redução, tem outras cidades que tiveram uma redução um pouco maior, Vale lembrar que o Brasil, ele na última década, foi a década mundial de redução da mortalidade no trânsito, o Brasil foi signatário, e infelizmente a gente não conseguiu, a meta do Brasil era reduzir em 50% as mortes do trânsito de todos os modos, não só de ciclistas, e a gente não conseguiu cumprir isso. Então, realmente é um tema que a gente ainda precisa trabalhar muito e uma das questões bem importantes para se trabalhar a questão da mortalidade no trânsito é a questão da redução das velocidades das vias das cidades. A gente tem cidades que tem, como Brasília, por exemplo, que tem rodovias que cortam a cidade a 80 km por hora, velocidade regulamentada. E isso impede que as pessoas, de fato, vivam a cidade e transitem na cidade, porque você acaba que torna a cidade um espaço de deslocamento apenas para os automóveis, e não um espaço de convivência para todas as pessoas na cidade. Então, quando a gente fala em redução de mortalidade, uma das principais questões que a gente tem que tocar é a questão da redução das velocidades nas cidades. Sem reduzir velocidade, a gente nunca vai conseguir, de fato, atingir um futuro possível ideal de reduzir para zero a morte no trânsito. A meta não tem que ser reduzir em 50%, em 10%, em 80%. A morte tem que chegar a zero mortes no trânsito, para que, de fato, a gente tenha uma cidade onde as pessoas conseguem conviver. Yurie, a gente sabe que houve uma recente mudança no Código Brasileiro de Trânsito. Isso tornou as punições mais severas? A gente teve essa mudança, a atualização, revisão do Código de Trânsito Brasileiro. A UCB, a União de Ciclistas do Brasil, a gente fez várias incidências e várias propostas para melhorar o CTB para a questão da bicicleta, para os ciclistas, porém, a gente teve alguns avanços, claro, mas ainda muito incipientes. A gente, por exemplo, teve o aumento da penalidade, da gravidade da multa para motoristas que param sobre ciclovias, que estacionam sobre ciclovias e ciclofaixas, e o aumento também da penalidade, as duas foram de grave para gravíssima, se eu não me engano, de motoristas que não reduzem a velocidade ao ultrapassar o ciclista. Mas a gente precisaria, de fato, de mais mudanças no CTB para, de fato, garantir essa
né, esse trânsito mais humano, que de fato seja seguro para todo mundo pedalar. Não quer dizer que hoje não seja super perigoso pedalar, não é isso, né? É possível pedalar, a gente tem muita gente que pedala no país hoje, eu mesmo utilizo a bicicleta todos os dias em todos os meus deslocamentos, né? E muitas pessoas fazem isso, seja por opção, seja por falta de condições de ter um automóvel, de pagar um transporte público, né? E a bicicleta acaba sendo aquela opção que permite a pessoa, que inclui a pessoa na cidade, né? Mas a gente, de fato, precisa de melhorar a questão do trânsito, da segurança no trânsito, para que mais pessoas se sintam confortáveis e seguras para estar pedalando nas cidades. Yuri, vamos falar agora do programa que cria, aliás, da lei que cria o programa Bicicleta Brasil. Ela ainda precisa ser sancionada. Como é que ela pode beneficiar o ciclista? Isso, então, essa é uma lei, né, de 2018, né, que ela foi aprovada, já foi sancionada em 2018, porém ainda não foi regulamentada, né? Então, a gente é uma lei que cria um programa nacional de estímulo à mobilidade por bicicleta, né, algo que é inédito no país, porém, esse programa ele foi criado de uma forma que ele não existe, de fato, um recurso para ele acontecer, né? O artigo que previa um recurso, que era um recurso oriundo das multas de trânsito aplicadas em todo o país, ele foi vetado no momento de ser sancionado pela Presidência da República. E aí a gente, então, criou-se um programa para estimular o uso da bicicleta, que ele é positivo, a legislação é bem positiva, porém, ele não tem recurso para, de fato, acontecer, né? E aí, hoje, a União dos Ciclistas do Brasil, a gente está construindo, em conjunto com diversas outras organizações, né, tanto da sociedade civil quanto organizações que representam os municípios brasileiros, e também em diálogo com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Regional, para criar uma estratégia nacional de promoção da mobilidade por bicicleta. O que é isso? A gente está criando uma série de ações, um programa, uma visão de até 2030 do que é possível se fazer para a gente transformar a mobilidade por bicicleta no país. Então, a ideia é criar essa grande agenda, né, a gente está criando ela em conjunto com vários atores da sociedade civil e com o governo federal, para que a gente consiga, de fato, transformar a mobilidade por bicicleta no país até 2030. E a nossa expectativa é que essa estratégia ela seja absorvida pelo poder público, né? Então, tanto ela se reflita no Programa Bicicleta Brasil, que é esse programa criado pela legislação, quanto na atuação dos estados e municípios. Vamos falar então desses programas, dessas ações de mobilidade, como você chamou. Que tipo de ações exatamente? Então, a gente precisa, né, como eu já coloquei, a questão de redução de velocidades é a principal questão que a gente precisa melhorar nas cidades, né? A gente também precisa de campanhas de educação, né, tanto de ciclistas, né, de motoristas, de pedestres, de ciclistas, de todo mundo que convive no trânsito, né? Primeiro, por quê? Porque as pessoas precisam se respeitar na via pública, né? As pessoas, todo mundo respeitar o próximo. Segundo, de que quanto mais o motorista, né, respeitar o ciclista, respeitar os pedestres, mais seguro vai se tornar essas vias. Então, a gente precisa incluir a campanha de educação tanto para mudar o comportamento do motorista hoje, que já dirige, né, que já foi formado, já tirou sua carteira, quanto dos motoristas que estão tirando, no processo de tirar a carteira, quanto do cidadão em geral. Então, a gente precisa também incluir a educação no trânsito, a educação para a mobilidade sustentável no currículo também das escolas de uma forma mais incisiva, né? A gente tem exemplos de outros países, né? Por exemplo, a Alemanha, a Holanda, que colocam a bicicleta muito forte no currículo escolar, e aí, então, desde que aquela criança, né, a partir de 12, 14 anos, ela já tem mais autonomia, ela já começa a utilizar a bicicleta no seu dia a dia para ir para a escola, para ir para outras atividades, né? Então, isso é algo que precisa muito ser incluído hoje na nossa cultura, né? Porque isso é questão cultural, e questão cultural só se muda com educação, né? Também, além disso, é preciso estimular a criação de ciclovias, de ciclofaixas, né? Não é que a ciclovia e a ciclofaixa vão resolver o problema da mobilidade por bicicleta, né? Porque a gente nunca vai ter uma ciclovia, uma ciclofaixa em todas as ruas da cidade. Então, já que não é possível ter infraestrutura exclusiva para bicicleta em todas as ruas da cidade, a gente precisa fazer com que o espaço público, o espaço, a rua, né, de circulação,
seja um espaço também que seja amigável e confortável, né, e seguro para todo mundo pedalar. Então, além de fazer infraestrutura, a gente precisa também mexer na própria infraestrutura de rodoviária, né, viária, voltada para os automóveis, digamos assim, para tornar elas mais seguras. Então, impedir que os motoristas corram, desenvolvam altas velocidades, ter um desenho viário que não tenha surpresas, né, que permita se prever o que vai acontecer, né. Então, são várias questões de engenharia viária também que precisam ser adotadas para a gente estar mudando essa realidade. Yuri, até a propósito das ciclovias, das ciclofaixas, houve um momento no Brasil, digamos 10, 15 anos atrás, em que houve muito investimento nessa área. Em São Paulo, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, esses investimentos tiveram continuidade, o que se investe é suficiente, precisa investir mais? Olha, precisa investir bem mais, né? Como eu falei, né, é impossível a gente ter todas as ruas da cidade com infraestrutura cicloviária. Porém, o que existe hoje ainda é muito pouco do que o que a gente necessita, né? São Paulo e Rio de Janeiro são duas cidades que investiram bastante, né, no período que você mencionou, Brasília também, e depois teve uma ruptura aí, né, e isso parou de ser investido. Então, esse aumento da malha cicloviária que aconteceu muito forte em algum momento, depois ele parou, né? A gente tem outras cidades no Brasil, por exemplo, hoje Fortaleza é o grande exemplo que a gente tem, que é uma cidade que vem investindo nos últimos anos, nos últimos 5 anos, na questão da mobilidade urbana, né? Está investindo muito em transporte público, investindo muito na questão da bicicleta também, das calçadas, dos pedestres, e tem testado também muita coisa interessante. Então, né, porque não é simplesmente você botar uma ciclovia, uma ciclofaixa no local que é possível de se colocar, que há espaço para se colocar, mas também é pensar em como que isso vai entrar ali e como que, às vezes, vai ser necessário você tirar o espaço de outros modos, né, no caso do viário, dos automóveis, para garantir mais espaço para as pessoas estarem se deslocando. Muito bem, eu conversei com Yurie Batista César, da União de Ciclistas do Brasil. Yurie, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, a gente fica à disposição e convido também todo mundo a conhecer a UCB, a pedalar, né? E aí pode buscar a gente no uniãodeciclistas.org.br. Muito obrigado, um abraço, boa sorte. Muito bem, agora a gente volta para as telas para saber o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nos últimos dias. A semana começou com o Afeganistão, entre os 3 temas mais pesquisados da segunda-feira. Foram mais de 500 mil buscas. Com a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, o grupo extremista Talibã retomou o poder depois de 20 anos. Esse grupo, acusado de ser aliado de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, havia sido deposto em 2001, lá atrás, 20 anos atrás, logo depois daquele ataque às Torres Gêmeas, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, a derrubada do Talibã, com a ajuda do governo dos Estados Unidos, na chamada Guerra ao Terror. A volta do regime talibã causou confusão e desespero. Cenas terríveis a gente viu na TV, lá no aeroporto da capital, Cabul, onde milhares de afegãos tentaram fugir do país. Já na terça-feira, com mais de 100 mil pesquisas, temos o assunto FGTS. O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aprovou a distribuição de cerca de 8 bilhões, eu disse bilhões de reais para crédito nas contas vinculadas dos trabalhadores. Parece muito dinheiro, mas quando divide isso, sai um pouquinho na conta de cada um. Esse valor representa cerca de 96% do resultado registrado no balanço consolidado do FGTS em 2020, portanto, o ano passado. A distribuição vai alcançar cerca de 191 milhões de contas. Foi aquilo que eu disse, é muita gente, né? 191 milhões de contas que tinham saldo positivo em 31 de dezembro do ano passado. O recurso será acreditado até o final de agosto. Agora vamos ver, a quarta-feira foi o dia do estagiário. Esteve entre os temas mais procurados do Google. O dia 18 de agosto marca a criação da lei do estagiário em 1989. Essa lei trouxe regras mais modernas para a relação entre empresas e estudantes. E para finalizar, nesta quinta, a terceira dose
Estamos falando de vacina, claro. A terceira dose ficou entre os assuntos mais pesquisados. A Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, recomendou a aplicação de uma terceira dose da Coronavac, aquela vacina feita pelo Instituto Butantan em São Paulo, com tecnologia chinesa, para idosos e imunossuprimidos. O Ministério da Saúde deverá estipular como será feita a aplicação da dose extra da própria Coronavac ou de outro imunizante qualquer aprovado pela agência. Bem, agora a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Até já. Estamos de volta e falamos de fake news. Vamos conferir uma notícia falsa, uma notícia mentirosa que foi esclarecida aqui na programação da TV Justiça sobre a vacina da Janssen. Vamos ver? É extremamente alta. O uso dessa tecnologia vem sendo aprimorado a cada ano e os mecanismos de garantia da segurança dessa tecnologia para aplicação em humanos é muito alta. E por isso, justamente, em alguns momentos, quando ocorrem casos que fogem a um padrão esperado, esse caso tem que ser investigado. E, em alguns momentos, há uma pequena suspensão da aplicação de um imunobiológico para que se possa estudar o que aconteceu, confirmar que não tem vínculo com a vacina e poder liberar novamente. Isso não é uma suspensão em que esse produto é retirado do mercado, porque essas vacinas, de maneira geral, para que elas entrem no mercado, elas sofreram um processo tão grande de escrutínio para garantir a qualidade e a segurança delas, que é muito pouco provável que tenhamos, nesse atual cenário, uma vacina que represente risco para a saúde pública. É isso que temos visto com as vacinas da Covid. Mesmo com um período de desenvolvimento muito mais curto, foram possíveis cumprir todos os critérios necessários para poder autorizar essa vacina no mercado e garantir a segurança para toda a população. E de volta aqui na tela, vamos dar uma olhada na notícia falsa que estamos combatendo no Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Era fake a informação que circulou na internet, alegando que o Tribunal Superior Eleitoral teria censurado páginas nas plataformas digitais. Na verdade, o TSE determinou a suspensão dos repasses financeiros às páginas que propagavam fake news sobre as eleições. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, pretende-se, com isso, evitar que os canais, perfis e páginas, objeto dessa diligência, continuem a se alimentar de modo recíproco, interrompendo a propagação de desinformação. Bem, e para a gente entender melhor essa questão, eu chamo agora o advogado eleitoral Narciso Fernandes. Boa noite, Narciso. Obrigado por estar aqui conosco. Muito bem, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: essa determinação do ministro Salomão é fruto de um inquérito administrativo. Você pode nos relembrar de que trata exatamente esse inquérito? Boa noite, Guilherme. Boa noite, telespectadores. Na verdade, esse inquérito trata é um inquérito que tem no Supremo Federal, que foi criado para analisar aquelas plataformas, aquelas redes sociais que atentaram contra a democracia e contra as instituições democráticas, Congresso Nacional, Supremo, TSE. Esse inquérito apura esses ataques à democracia. E por que se espalhou essa notícia falsa, essa informação falsa, de que a determinação do TSE era uma censura? Como é que isso aconteceu? Veja bem, primeiro que não é falsa, eu corroboro com o que você aí falou, não é falsa, a decisão do ministro não tem nada
de censura prévia ou censura ao conteúdo, né? Ela aplena, como você bem disse, ela fala dos repasses, da monetização que acontece nas redes sociais, e eu creio que a propagação se deu como uma forma de politizar a decisão do ministro, e ao politizar, transforma aquilo que era verdadeiro, ou seja, houve uma decisão do ministro, e faz uma interpretação política dessa decisão ao interesse daquelas pessoas que discordaram da decisão do ministro. E é um pouco do que é uma fake news, né? Fake news não é necessariamente uma notícia falsa. Às vezes, na fake news, tem uma parte de verdade. Qual é a verdade dessa fake news? Que houve uma decisão do ministro. Qual é a mentira? De que houve censura ao conteúdo das plataformas. Essa é uma mentira. Não houve. Houve apenas a determinação da suspensão da monetização, né? Bem, na verdade, o conteúdo que é o mais importante era falso. Isso aqui é importante a gente destacar. Digamos, Narciso, essa decisão é eficiente para frustrar essas páginas que propagam as fake news? Deixar de ganhar dinheiro, de monetizar, como se diz hoje em dia, é uma medida eficiente? Eu creio que seja eficiente, porque, veja bem, eu vou pedir licença a você para fazer um pensamento aqui a respeito disso. Veja bem, se você, Guilherme, tem uma ação judicial e você ganha essa ação judicial na justiça, em última instância, aí vem um jornal ou um blog, o que quer que seja, diz: o Guilherme perdeu a ação judicial e vai pagar uma condenação. Que, na verdade, o Guilherme ganhou a ação judicial. E ele fica propagando aquilo infinitamente. Então, em outras palavras, é isso que aconteceu. Porque as publicações falam a respeito de que a urna eletrônica, o conteúdo falava disso, de que a urna eletrônica ela não é auditável, e falava uma série de situações que já houve investigação técnica, já houve processamento, já houve investigação, e não se comprovou que aquilo era verdadeiro. Ou seja, se não se comprovou que aquilo era verdadeiro, era sabidamente falso. E eles continuaram dizendo: não importa a investigação, não importa a técnica, importa que eu acredito que não é isso que se chegou à conclusão, e vou continuar repetindo essa falsidade. Então, é exatamente essa a situação que nós temos. Vamos falar agora, então, da questão da eficiência. Secar a fonte, é eficiente? Eu creio que sim, porque, veja, o que acontece? O dinheiro, a monetização, os recursos, mantém esses canais, essas redes de propagação dessas informações falsas, dão sustentação. À medida que você tira a sustentação, as pessoas não vão ter todo aquele arcabouço, aquela estrutura financeira para continuar propagando. Eu creio que é de uma eficiência, assim, num primeiro momento, bem eficiente. Pode ser que eles adquiram financiamento por outras vias, né? Mas já se estancou esse financiamento regular, vamos dizer assim. A lógica me parece boa, realmente, secar a fonte como solução. Mas digamos que essas pessoas que estão por trás desses perfis mudem o perfil, assumam novas identidades e continuem a fazer a mesma coisa. Como é que se resolve isso? Na decisão, o ministro Salomão chamou as plataformas digitais, chamou o Instagram, chamou o Facebook, chamou o Twitter, chamou todas essas redes sociais, as empresas, para uma reunião que seria uma espécie de audiência, para que esses aspectos técnicos vão ser discutidos com os técnicos do TSE, numa perspectiva de evitar que se faça exatamente isso, de que se criem novos canais, que se criem novas plataformas, de uma maneira para fugir da determinação do ministro. Já há na determinação do ministro essa audiência designada. Vamos voltar a falar da monetização. Qual é a lógica? Como é que funciona isso? Como é que se interrompe o fluxo? Na verdade, o ministro não interrompeu o fluxo. Ele determinou que tudo aquilo que seria a monetização correspondente àquelas plataformas, àqueles canais,
fossem depositados numa conta judicial sob a guarda do TSE. E como é que faz a monetização? É através de algoritmo. Quanto mais as pessoas assistem, dão likes, views, retransmite aquilo, retransmite o link, mais monetiza. E mais essas pessoas recebem num cálculo que as próprias redes, as próprias empresas fazem. Então, é dessa forma que acontece a monetização. Então, o ministro determinou a suspensão da transferência dos recursos para os titulares das contas e que aqueles recursos eles vão ser depositados numa conta judicial para quê? Numa cautela do ministro, para que ao final do processo, se constatando que esse ou aquele não estava praticando o delito, esses recursos sejam ao final liberados. E se constatando que era uma coisa uma prática ilegal, os recursos não serão destinados a eles. Narciso, qual é o próximo passo agora do ponto de vista jurídico? Qual é o desdobramento? Os desdobramentos cada um dos atingidos vão apresentar manifestações, porque essa decisão é uma decisão interlocutória, uma decisão que não é definitiva ainda. Cada um dos atingidos vão fazer manifestações e as redes sociais, as empresas representantes das redes sociais virão para essa reunião e vão fazer manifestações técnicas a respeito disso. Vai haver uma reunião com técnicos da Polícia Federal, técnicos do TSE e os seus respectivos advogados das empresas e etc. Na verdade, esses são os próximos passos. Bem, eu conversei com Narciso Fernandes, advogado. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa noite, Narciso. Boa noite, Guilherme. Um abraço. Um abraço. Muito bem, e eu fico por aqui. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. E nós voltamos, o programa volta na semana que vem com outros assuntos da web para você. Até lá, então.